Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar a falar, das análises, dos episódios de Jornada nas Estrelas Discovery, Chegamos ao quinto episódio da terceira temporada, intitulado Morrer Tentando. Bom, esse foi um episódio mediano, não foi lá grande coisa, novamente, os dois primeiros episódios foram muito bons, mas o terceiro, o quarto e o quinto eles mostraram um nível um pouco mais baixo, na minha opinião, no caso, Ele vai ter uma história A e uma história B, fazendo um arco episódico, Você tem uma história que se fecha, duas histórias que se fecham dentro do episódio, além da história principal, E isso é uma coisa que eu acho que está sendo boa, você manter esse arco episódico na série, Agora, a gente vai ter uma história A e uma história B, A história A é mais interessante, que fala, do reencontro da Discovery com a Federação. Então ela começa, com easter eggs para todo lado, A Discovery ali sobrevoando várias naves, a USS Nog, que é um easter egg, a USS Voyager J, Então, quer dizer, eles ficam ali todos maravilhados vendo, vamos dizer assim, as naves da Federação ali, e acham que vão ser recebidos de braços abertos pela Federação. Mas o que acontece novamente, O que vai acontecer novamente, A Federação não vai receber eles de braços abertos. Quer dizer, a gente está vendo uma situação aí que já se repete há 3 episódios, Vamos chegar à Terra, A Terra vai receber a gente de braços abertos. Não recebeu de braços abertos, Inclusive a Terra estava muito fechada dentro dela mesma e estava bem agressiva com quem chegava. Depois, vamos levar a Dira lá no planeta dos Trio, Aí os Trio lá, uma espécie toda pacífica, toda zen, coisa e tal. Aí a Dira chega lá, mas você é uma humana e está carregando um simbionte? Isso é uma aberração. Aí a Discovery novamente tem que provar, que está chegando num lugar com boas intenções, assim como teve que provar na Terra. E agora com a Federação é a mesmíssima coisa, Ela chega lá, crente que vai ser recebida de braços abertos, E a Federação fala o quê? Houve, os acordos temporais, onde as viagens temporais, passaram a ser proibidas, para você não ter alterações do passado, Uma referência à Guerra Fria temporal de Enterprise, E aí o que acontece, Vocês violaram esse acordo, vocês oficialmente são criminosos, não temos registros, dessa viagem da Discovery para o futuro, coisa e tal, a gente não pode acreditar em vocês, a gente não pode ter confiança em vocês, coisa e tal, e novamente a coisa se repete. Quer dizer, é o mesmo tema, entendeu? Com variações, Primeiro foi com a Terra, depois foi com os trios, agora está sendo com a Federação, no caso, Então, quer dizer, isso vai ficando, ali cansativo, E aí o nosso capitão vence, nosso almirante vence ali, Ele vai não só querer dar uma, vamos dizer assim, uma analisada na Discovery, como vai se separar, a tripulação da Discovery, E a tripulação da Discovery que estava esperando, ser recebida de braços abertos vai ser separada. Todo mundo vai fazer carinha de neném de 3 anos, carinha de birra, Lembrando sempre que tem que se seguir uma hierarquia militar aí, no caso, E aí, na hora dos interrogatórios, eles vão se comportar também de forma insubordinada, de forma mal criada, como crianças de 3 anos, Mais uma vez, o problema da violação da hierarquia militar em Discovery, lembrando que a hierarquia militar em Jornada nas Estrelas é uma coisa importante, Até para mostrar, o futuro utópico, É aquela coisa, do superior tratando o subordinado com respeito, aquela coisa do Kirk chamar o Sulu de Sr. Sulu e o de Sr. Chekhov e por aí vai, Então essa violação da hierarquia militar é uma coisa que incomoda muito em Discovery, Agora, teve um ponto nesses interrogatórios que foi muito interessante, Foi quando a Philippa Georgiou foi interrogada, Que ela ficou lá piscando os olhinhos lá para apagar os hologramas, no caso, E aí é engraçado, a gente viu, eu dei uma lida até no que o fã não estava falando,
de que tinha naves, né, que tinham, vamos dizer assim, revestimento com holograma. Então é só você piscar para a nave que você, né, apaga a nave todinha, né, no caso, né. Mas deixa quieto. Aí o que que acontece? A Georgiou quebrou os hologramas lá e tinha um senhor de idade lá com óculos, né, um humano bem real, bem verdadeiro ali, nada de holograma, né, acompanhando o interrogatório da Georgiou, né. E esse humano, né, foi uma grata surpresa, foi o David Cronenberg, né, um famoso diretor de cinema que fez Scanner de Sua Mente Pode Destruir, A Hora da Zona Morta com Christopher Walken, né, que foi o primeiro filme, né, que depois deu origem a séries, coisa e tal, né, fez Aquela Mosca com Jeff Goldblum, né, então quer dizer, um diretor aí, né, Gêmeos, Mórbida Semelhança também, então um diretor assim bem conhecido, né, de cinema, né. E essa atuação do David Cronenberg interrogando a Georgiou foi a melhor coisa do episódio. Por quê? Se num primeiro momento, né, os nossos roteiristas, que novamente são outros roteiristas, já estavam escrevendo aqueles diálogos ridículos de novo, né? A Georgiou perguntou por que você usa óculos. Ele falou para parecer mais inteligente, coisa e tal. Quer dizer, umas coisas idiotas, né? Como aparecem às vezes, né? Às vezes não, sempre, né? Nos diálogos de Discovery, né? O que vai acontecer? Ele vai começar, né, a finalmente colocar a Philippa Georgiou no seu lugar, né? Ele vai começar a dar umas ferroadas, vai dar umas desancadas legais nela que ela já estava precisando tomar há muito tempo, a meu ver, tá? Então, por exemplo, ele vai falar que o Império Terrano, né, desapareceu aqui há mais de 500 anos, né, enquanto a Federação continuava a existir, né, ela zoando, sacaneando a Federação lá, né? E ela ainda vai falar, né, que a fraqueza dos humanos são outros humanos, coisa e tal, né? E aí o David Cronenberg chega e fala assim, mas foi por isso que você veio para esse universo, né, ô Giorgio? Porque você também, né, gosta de um humano aí, né? Claro, né, a Michael, né, obviamente, né? E aí a nossa Giorgio ficou um pouco bolada, né, com esse interrogatório, né? Tanto que no final do episódio a Michael foi falar com ela, ela estava toda aérea lá e a Michael nem... Michael, Filipa, o que está acontecendo, Filipa, né? E aí depois, de repente, ela... Ô, Michael, tudo bem, né? Como se nada tivesse acontecido. Mas ela estava boladaça ali com o interrogatório que ela fez lá, né? Com o nosso David Cronenberg, né? Que foi muito bacana no episódio. Foi a melhor coisa do episódio, né? Vamos ser sinceros, né? Agora vamos lá. Vamos falar um pouco, né, da nossa protagonista, né? Da nossa Michael Burnham, né? O que aconteceu nesse episódio com ela? Novamente, né, ela ficou com aquele protagonismo excessivo, né? Ela, inclusive, comandou a Discovery, onde ali ela estava realmente com uma marra acima, né, do tolerado, né, pelo organismo, né? Mas tudo bem, né? O que eu acho que foi muito interessante nesse episódio foi o seguinte, né? Quando ela se dirigia, né, ao almirante, né, lá da Frota Estelar, o CNC, né? E ela se dirigia ao Saru, e ela começava a querer subir um pouco nas tamancas, né? Ela tomava esporro dos dois, né? O que foi um negócio interessante. Por quê? Porque isso é uma coisa legal que está acontecendo com a Michael, né? Ela está se questionando, né? Quando ela ficou um ano lá livre, né? Fazendo o que queria, né? E nas 2 outras temporadas também ela ficou ali livre fazendo o que queria também, né? Ela começou a se questionar se ela obedeceria a hierarquia militar e ela seria uma boa primeira oficial para o Saru, né? Então, quando nesse episódio se mostrou, né, que ela começou a querer sair da linha de novo, né, e o Saru chegava e falava assim, ó, pensava que você, né, já tinha, né, tomado um pouco de jeito aí na sua vida com relação a isso, coisa e tal, né. O próprio Almirante Vance, que foi muito bem interpretado até por um ator que fez os filmes da Múmia, né, ele chegava e falava assim, ó, meça suas palavras quando você estiver falando comigo. E aí ela fazia aquela carinha de birra, assim, também, né? Né? De neném de 3 anos também, né? Mas ela sabe, no fundo ali, que ela precisa, né? Segurar um pouco a onda dela, né? No caso, né? E aí foi interessante ver isso, né? Foi interessante ver como a Michael, né? Nesse episódio, ela entrou um pouco em conflito com ela mesma nesse negócio aí, né? Mas ainda assim ela teve o protagonismo excessivo dela, né, na série, no caso, né, o que é um negócio meio complicado, né. Agora vamos falar um pouco da história B, né. A história B foi o seguinte, né. A história B foi o seguinte, né. Uma espécie alienígena, né, tinha chegado, né, à Federação e ela estava com uma doença que a Federação considerava incurável no século 32,
tá? Perdão. Guardem isso, no século 32. Muito bem, né? A Michael querendo conquistar a confiança do Vance, né? Ela chega e fala assim, né? A gente tem que ver, né? Perdão. Onde essa nave desses alienígenas passou, né? Para a gente poder identificar onde eles contraíram a doença, né? Perdão de novo. O que vai acontecer? Ela queria, porque queria pegar essa informação dessas viagens deles até a força, se fosse o caso. O Saru falou, nós não vamos desrespeitar as regras, vamos pedir isso com jeito, com educação, né? E aí a Michael foi lá, pediu com jeito, com educação para o Willa, né, que era chefe de segurança do Vance, coisa e tal. Aí o Vance deixou eles verem a trajetória. Aí eles descobriram que eles passaram que esses alienígenas passaram por um planeta chamado Urna, que era um planeta industrializado, que poluiu o meio ambiente. Aí esse planeta estava todo contaminado quando essa espécie alienígena chegou lá, ela comeu, né, os alimentos desse planeta e se contaminou, né? E a cura seria o quê? Né? A cura seria você pegar sementes desses alimentos sem qualquer contaminação para fazer um remédio, coisa e tal, né? E isso tudo estaria numa nave, né, que guardava semente chamada Tikov, né? Quem disse tudo isso praticamente? Foi a Michael, né? E os caras lá no século 32, né, com toda a tecnologia deles de 1000 anos avançada à frente, né, não enxergaram isso. Quer dizer, né, tem gente que fala isso, né, para você botar a Michael num patamar, né, de superioridade com relação aos outros personagens, você emburrece todo o resto, né? Então, quer dizer, foi o que acabou acontecendo, né, nesse episódio também, né? E isso foi um problema, né, um furo de roteiro, né, no caso, né? Mas aí o que acontece? Eles conseguem convencer a Michael consegue convencer, né, o nosso Vance lá, né, a eles irem, né, para a nave Tikov, que ainda existe, né, que estava a 5 meses de distância, né. Ela ficou toda cheia de marra lá quando o Vance não queria que a Discovery fosse, que fosse uma tripulação da Federação, que não sei o que, coisa e tal. Aí o Saru botou panos quentes, o Saru falou assim, eu fico aqui com o senhor ajudando, já que é uma questão de confiança. E a Michael vai como capitã porque ela é qualificada, porque a tripulação da Discovery é qualificada, porque a gente tem motor de esporos, porque a gente tem os dados a gente tem os dados lá da esfera, que são 100 mil anos de dados, que não sei o que, coisa e tal. Aí o nosso Vance, né, ele deixa a Michael ir, né, achava que ele não devia deixar a Michael ir comandando a ponte, que ela deixaria que a Vila, por exemplo, poderia ir, não sei o que, a Michael ficaria dando umas sugestõezinhas lá, mas com a Vila mandando mesmo, né, no caso, né, seria, né, o mais lógico, né. Mas aí ele deixou a Michael ir, né, porque a Michael tem que comandar a Discovery, né, ela é protagonista da série, né, coisa e tal, e foi aí, né. E aí o que acontece, né, quando eles chegam a Tikov, né, eles encontram, né, uma família da espécie daquela moça lá, que o nome dela parece que você está vendo comida e está fazendo Yam, né? O nome da mulher é Yam, no caso, né? E aí eles veem que aquilo era um holograma, né? Eles descobriram que a nave passou por uma tempestade iônica, né? Que não contaminou as sementes, né? Mas matou a família do cara que tomava conta das sementes, né? O cara ficou vivo, mas fora de fase, né? E aí é interessante, né? A gente vê, né, que teve uma tecnobabble ali entre os Stamets, né? A Tilly e a Rhino, né, para poder, né, botar o cara em fase de novo, né? E a nossa Vila não entendeu nada do que eles falavam. Ela, com a cabeça do século 32, com todo o conhecimento de 1000 anos à frente deles, ela também não entendeu nada do que eles falavam, né? Porque eles eram erráticos demais. Mas eles falaram uma parada lá que dava para até a gente entender, né? Quando a gente assiste o episódio e a mulher lá do século 32 não entendeu nada. Outro furo de roteiro, mas beleza, né? Aí o que acontece, né? Essa história B, o cara tá lá, né, desnorteado, né, porque a família morreu, né, e ele não quer entregar as sementes, aí tem que convencer o cara que tem gente doente, que precisa das sementes, coisa e tal, né. Aí a Ian tenta falar com ele, que é da mesma espécie dele, ele não escuta, né. Aí o Culber, de novo, chega pra Mike e fala, você tem que falar com ele, né. O Culber poderia ter feito isso, né? A Michael não sabia como falar com ele, o Culber deu todas as instruções para ela, e ele poderia falar com isso, até porque ele é um cara muito doce,
é um cara muito amável com os pacientes dele, ele poderia muito bem ter feito isso, eu acho que seria muito mais interessante, mas não, tem que ser a Michael. A Michael foi lá e foi falar com o cara. A Michael falou com um certo jeitinho, né? O que mostra, né, um pouco a mudança da personagem também, né? E aí o que acontece? O cara entrega as sementes, né? Mas ele não quer ir junto, né, com o pessoal da Discovery, porque ele quer ficar com a família. O Culber se opõe a isso, né, porque o cara tá todo ferrado, né, por dentro, ele vai morrer em poucas semanas, né, e a nave vai ficar desprotegida. Aí você tem que respeitar a primeira diretriz, né, porque o cara não quer ir, né, mas quando ele morrer, né, aquela nave que é importante, né, porque ela tem os sementes de toda a galáxia, precisa, né, ficar sendo vigiada. Então, qual foi a solução? A Ian ficou, né, ficou lá com o cara, coisa e tal. Aí rolou aquela choradeira toda que a gente já conhece, né? Essa parte, por causa do cara ter perdido a família, desse guardião da nave ter perdido a família, e por causa da Ian ter ficado, foi uma parte que carregou novamente no melodramático, né? Teve aquela choradeira de sempre, coisa e tal, né? Aí eles pegam as sementes e levam embora, né? Curam as pessoas, né? Falam do sacrifício, né, da Ian, né, pro Vance, coisa e tal. Aí o Vance passa, né, a acreditar neles, coisa e tal, né? Mas ele fala o seguinte, né? O Saru faz até um discurso interessante lá sobre o Giotto, coisa e tal, de você ter esperança, ter perspectiva, né, coisa e tal, né? Mas o nosso Vance fala, tá legal, eu confio em vocês, eu vou manter a tripulação de vocês têm os dados da esfera, vocês têm motor de esporos, vocês estão doidos para ajudar, mas tem que ser sob minhas estritas ordens. Vamos segurar o renascimento um pouco por enquanto. Achei até interessante essa zoação que ele fez, né? E o episódio terminou, né, com o Saru novamente falando em esperança lá com a Michael, mas também falando, Michael, você precisa medir suas palavras quando conversar com o Vance, porque senão isso vai ficar ruim pra gente, né? E aí, né, termina assim o episódio, né? Então, quer dizer, é um episódio interessante, né? Não foi grande coisa, a meu ver. Eu acho que teve episódios melhores nessa série. Eu gostei muito do segundo episódio, por exemplo, tá? Mas, né, é interessante ver que a Michael está se confrontando com essa arrogância dela mesma, né? Foi interessante a história A, esse negócio da federação, né? Se encontrar, né, com a Discovery, apesar de ser uma coisa repetitiva da Discovery novamente precisar ali resgatar a confiança, mostrar que está com boas intenções, coisa e tal, né? E a história B foi um pouco mais melosa, né? Foi um pouco mais melodramática. Eu só espero que esse melodramático acabe um pouco, né? E a gente entre um pouco mais na ficção científica quando for se buscar as verdadeiras causas ali da combustão ou da queima, né? Depende de quem está vendo. Quem vê legendado, né, é combustão. Quem vê dublado é queima, tá? Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Vida longa e próspera a todos, né? Esse texto vai estar lá na Batata Espacial. E não deixem de curtir, compartilhar e comentar o Diário da Capitã nas redes sociais, que essa ajuda de vocês sempre é muito legal pra gente, tá? Abração, fui e até a próxima.